pastor da nossa igreja em Alagoas, vem cá. Nós estamos lá em todos os nossos municípios. O senhor não me pediu e nem precisa. Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do senhor. Se ele não falar... Político, meus amigos. Quem está ali é um político, conhecido como Lira. E olha a fala dele. Não falar. Vou dizer para o senhor, tem outro também um trabalho lindo nas montanhas do Nepal. Estamos precisando de obreiro lá. Esse é o seu canto. Cara, que fala infeliz de um presidente de uma convenção internacional. Realmente o Nepal é um trabalho lindo para quem tem chamado. Mas perceba que a comparação que ele faz é justamente assim: vou ter tirado o conforto do luxo, da vida regada por dízimos e ofertas em abundância aqui no Brasil, e vou enviar para o Nepal, porque lá tem um trabalho lindo. Isso aqui é irônico, cara. A fala desse camarada é irônica, se referindo ao trabalho lindo no Nepal. Ou seja, seria o pior lugar para um pastor estar pastoreando, trabalhando. Afinal, fazer a obra de Deus em lugares que necessitam, eles não têm o chamado. Mas para isso aqui eles têm. Estamos precisando de obreiro lá. Esse é o seu candidato. Cumprimento o homem, rapaz. Deu para entender agora o porquê que esse camarada reclamou da música da cantora lá? Porque o que pega aqui não é a apresentação do político somente, ou a frase Nepal, um trabalho lindo. Não, meu amigo. É a ironia e a discriminação relacionada às dificuldades de fazer a obra de Deus. Seria um lugar onde eles deveriam ter desejo de estar. Seria em lugares ao exemplo do Nepal, mas não. E eu digo para vocês, tem coisas que precisam serem ditas na internet, por mais que tentam calar e processar, mas precisa ser dita. É que quando um líder religioso evangélico chega a esse ponto de dizer que o pastor só pode abrir a boca para falar de Jesus e do nome do político, ou seja, o político autorizado por ele, vai por mim porque alguma coisa está errada e não é de hoje. E a cereja do bolo, né, de tudo isso aqui é mandar o camarada, o desobediente no caso, para o Nepal. Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do senhor. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também um trabalho lindo nas montanhas do Nepal. Estamos precisando de obreiro lá. O Nepal, como eu disse, deveria ser, cara, lembrado como um lugar onde existem desafios, necessidades, oportunidade de evangelização. Mas na fala do tal bispo aqui, é um lugar para disciplinar o desobediente, que não cumpriu as ordens dele. E aí você quer me convencer que isso aí é igreja, é obra de Deus, é a nação madureira. Mas não seria a missão do pastor anunciar o evangelho em lugares difíceis, em lugares dificultosos? Se existe uma região onde tem desafios culturais, sociais, financeiros até mesmo, não seria justamente ali que o missionário, um pastor, deveria ter um chamado? Eu, pelo menos, aprendi assim, cara. Eu aprendi que o evangelho, né, desperta o desejo de estar aonde ninguém quer ir, aonde ninguém tem oportunidade de ouvir o evangelho, as dificuldades. Mas hoje o evangelho é isso aí, é hotel, é vida de luxo, é carro de luxo, é ostentação, é ostentar, né, qual tem a maior igreja, a maior denominação, o maior campo e principalmente quem está ao lado de um grande político. Ou seja, tudo que não deveria ser igreja. E aí tem gente que vem ainda, né, me confrontar quando eu digo que a nação madureira não passa de uma denominação evangélica que eu chamo aqui de curva de rio. Pastor da nossa igreja em Alagoas, vem cá. Nós estamos lá em todos os nossos municípios. O senhor não me pediu
e nem precisa. Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do Senhor. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também, um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal. Não precisa de obreiro lá. Esse é o seu candidato. Cumprimenta o homem, rapaz. Dentro dessa lógica dele aqui, o pastor que não obedece vai para o Nepal, vai ser disciplinado. Aquele que obedece fica perto do poder, ou seja, tem uma vida melhor. E é bom dizer que essa vida boa é bancada por dízimos e ofertas, ou seja, dinheiro suado dos membros, dos fiéis. Isso aí, para quem me mandou o vídeo, não é evangelho. Até porque Jesus chamou discípulos para servir e não criou em momento algum, pode ter certeza, Jesus não criou em momento algum uma central política de apoio a político para determinados partidos políticos. Mas o evangelho pregado hoje em dia é usado como instrumento de obediência política, principalmente dentro dessa instituição aí. Ou seja, aquilo que era para ser pregado como libertação, o evangelho é para libertar. Não, aí é usado como instrumento de obediência a um líder e, no caso, político. Que tipo de pastores e bispos, cara, existe hoje em dia? Pelo amor de Deus. Aonde fica aquela frase famosa de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nessas alturas aqui, cara, obedeça ao político e seja próspero. Obedeça ao político e viva uma vida de luxo. Obedeça ao político e viva uma vida de prosperidade. Obedeça ao político, não é mais a Jesus. Perceba que na fala dele ele coloca o político do lado de Jesus, ou seja, Jesus não é mais suficiente. Tem que ter alguém na política para você confiar junto com a sua confiança em Cristo. Lá nas nossas igrejas só vai falar de Jesus na época de eleição e do Senhor. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também, um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal. Não precisa de obreiro lá. Esse é o seu candidato. Cumprimenta o homem, rapaz. E para muitos isso faz sentido. Isso é evangelho. Jesus não é mais suficiente. Tem que ter a confiança num político que vai salvar a nação. Se ele não falar, vou dizer para o senhor, tem outro também, um trabalho lindo, nas montanhas do Nepal. Não precisa de obreiro lá. Quando a ganância, o poder, o dinheiro entra no púlpito, a missão que deveria ser peça fundamental da obra, do chamado, começa a ser vista como um castigo. Ninguém quer pagar o preço no campo missionário, porque lá é um lugar de disciplina. E a pergunta para mim encerrar a minha fala aqui, para mim não ir muito longe e não falar algo que venha me comprometer. Será que o evangelho pregado hoje em dia dentro dessas igrejas está realmente formando pastores, evangelistas, obreiros no geral? Ou esse evangelho pregado aí está formando obreiros que obedecem a uma estrutura e um jogo de poder? E você, como fiel, só fomentando, bancando isso e sendo usado como massa de manobra, no caso aqui, né, como capital político, porque o pastor vê você como massa de manobra, o político também. Mas quando se fala de voto, o político enxerga a igreja como capital eleitoral. E quando ele conquista o líder, automaticamente esse capital, que é os fiéis, os membros, vem junto. É o que eles enxergam. Por isso eu encerro o vídeo dizendo mais uma vez, cai fora disso aí, porque isso aí é tudo que você imagina menos igreja, meu amigo. Isso aí é uma empresa que está comprometida em não fazer a obra de Deus, mas manterem o que conquistaram como obra de Deus, mas hoje como um braço da política, fortalecendo políticos ao nível desse cidadão aqui, cara. Que se você for olhar quem é o Arthur Lira, pelo amor de Deus, velho. E encerro o vídeo dizendo, o Nepal, meu amigo, não é tão ruim assim, não deveria ser visto como um lugar de disciplina para pastor nenhum. Deveria ser visto como um lugar onde você deveria sentir um chamado. E talvez esteja na hora de você que sente um chamado, é um obreiro, talvez esteja na hora de você começar a enxergar a história um pouco diferente. Evangelho não é isso aqui. Porque se você olhar a história dos grandes evangelistas e pastores que revolucionaram no passado, eles procuravam exatamente lugares, ao exemplo do Nepal aqui usado pelo
bispo dando mais uma bispada. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo que é importante, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, aperta o botão do hypar que é importante também, me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.